Boa tarde a todos. Meu nome é Camila. Eu sou membro da Comissão de Seleção da Finatec e hoje estamos reunidos para realizar a audiência pública 003 de 2020. Esta audiência tem como objetivo a realização da oficina para capacitação em elaboração de projetos executivos de conversão produtiva do edital de PSA 006 de 2019, com a finalidade de nivelamento quanto à elaboração dos referidos documentos. Eu passo a palavra agora para o senhor Gilberto, vinculado ao INEA, que irá dar andamento à sessão como mediador e apresentará as informações complementares sobre a realização da sessão. Qualquer dúvida, estamos à disposição via chat. Muito obrigado aí, Camila. Boa tarde a todos aí que já estão na reunião. Gostaria de dizer que é um prazer para a equipe aqui do Projeto do Rio de Janeiro estar nesse momento aqui na oficina de capacitação para projetos de conversão produtiva. É uma das etapas mais importantes agora para a efetivação dos projetos que foram aprovados no nosso último edital. Tá? Gostaria primeiro de cumprimentar a todos que estão presentes, nossos parceiros da Finatec, os parceiros do INEA e parceiros da Emater Rio, representando aí Secretaria do Ambiente e Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, parceiros aqui na execução do projeto no Estado do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, a ideia hoje dessa reunião é poder trazer aqui para um público mais técnico, né? Além dos beneficiários que estão presentes também, que vão participar da reunião, trazer informações bem objetivas quanto à elaboração dos projetos de conversão produtiva que estão sendo necessários ser apresentados pelos proprietários que foram aprovados no projeto. Tá? Então, hoje é uma reunião mais voltada para os técnicos e que vai poder fornecer informações para vocês bem práticas e com alguns exemplos a respeito desses projetos que devem ser elaborados. Tá? É interessante que nós estamos aí atendendo algumas pessoas já estão com seus contratos assinados e com os projetos em andamento. Contudo, muitos ainda precisam elaborar seus projetos e vão aí acessar técnicos, né, procurar apoio para auxiliar nessa tarefa da apresentação desse projeto. Vocês vão ver hoje que nós tentamos facilitar ao máximo para que vocês possam entender principalmente os conceitos e os raciocínios que envolvem a elaboração desse projeto e que possam aí ajudar as pessoas que procurarem os técnicos nos municípios onde o projeto está acontecendo. Tá? Espero que todos estejam vendo bem, ouvindo bem nosso som e que a gente tenha aí uma boa reunião, tá bom? Bom, então, pessoal, nós preparamos aqui uma apresentação que reúne as principais informações necessárias para a elaboração desses projetos. Tá? Então, nós faremos essas apresentações. Na sequência, eu vou chamar aqui um dos técnicos da equipe, que irá apresentar um projeto real que está sendo construído, tá? E no final teremos aí um tempo para algumas perguntas que vocês quiserem colocar aqui na nossa reunião, e depois a equipe técnica alocada nos municípios fica à disposição para responder vocês no que vocês precisarem, no que vocês necessitarem aí de apoio da equipe, tá? Então, mais uma vez agradeço a presença de todo mundo e vou iniciar aqui a apresentação. Espero que vocês aí recebam a visualização perfeitamente da apresentação. Só queria dar aqui, reforçar as primeiras orientações que nós demos, para que todos mantenham aí o microfone desligado, a câmera desligada, para que essa transmissão possa chegar melhor a todos os lugares, né? E, ao final,
vocês podem colocar as suas perguntas aí no nosso chat. Informar também que nós vamos, durante a reunião, disponibilizar uma lista de presença, tá? Para que vocês possam assim, indicar lá o seu perfil e a sua presença, e também disponibilizaremos um link para download dos principais instrumentos para a construção dos projetos, tá? Então, após essa oficina, as pessoas que estiverem aqui terão todas as informações e materiais necessários para a construção dos projetos que devem ser apresentados. Bom, então vou iniciar a apresentação aqui e qualquer dúvida fico à disposição no final da reunião. Estou iniciando aqui a apresentação. Assim que estiver na tela, alguém poderia me avisar se já está conseguindo ver aí a apresentação, por favor. Tá ok, Gilberto. Obrigado, viu? Bom, pessoal, então, essa audiência visa trazer aqui uma série de informações, né? Mas principalmente trazer os técnicos que estão próximos ao projeto, nos municípios, né? Promovendo um pouco mais de integração aí, de participação, né? E a nossa ideia também é trazer bastante informação e discutir um pouco os métodos do projeto, os incentivos que estão sendo colocados e os padrões que estão sendo exigidos. Então, enfim, o objetivo dela é promover uma capacitação de todos para que a gente possa evoluir os projetos de conversão e, com isso, apoiar os proprietários aí a utilizar bem os recursos que já estão aprovados para eles, tá? Antes de entrar propriamente dito no projeto, a gente precisa ressaltar o tamanho do resultado que nós tivemos no último edital, onde foram aprovados 137 novas propostas, né? E com grandes áreas e grandes incentivos sendo beneficiados aí pelo Conexão Mata Atlântica. Nós temos um total de 788 hectares em novas áreas a serem manejadas, e isso principalmente envolve áreas de restauração e também as áreas de conversão produtiva, né? Que são aquelas onde as pessoas buscam revitalizar suas áreas de produção, sejam pastagens ou lavouras, incluindo árvores nos sistemas, né? A ideia é que a gente incentive as pessoas a entender, né, a oportunidade de se trabalhar com árvores, trazendo benefícios ambientais, né, de biodiversidade, de aumento do estoque de carbono, de melhoria, né, ou seja, de diminuição do impacto do sol nessas áreas, e também benefícios econômicos, que estão relacionados à diversificação de culturas, né, e aumento de renda aí para os produtores rurais, tá? Bom, esse novo edital teve um diferencial, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, que além do PSA anual, que todos os agricultores já estão acostumados a receber após a execução das práticas, né, que eles se propõem, eles agora têm uma antecipação para a implantação das áreas de conversão produtiva, né? Então, esse recurso é muito importante para que os agricultores, os beneficiários do projeto, consigam implantar suas áreas, e por isso nós chamamos esse incentivo de apoio financeiro. Para vocês terem uma ideia da oportunidade, né, para cada município e para cada região, foram aprovados um total de apoio financeiro algo em torno de R$ 4.353.000, que vão ser desembolsados para que as pessoas possam implantar as suas áreas, revitalizar suas áreas dentro dos padrões que nós vamos mostrar aqui agora, né? Além disso, essas mesmas pessoas vão receber ainda um PSA, né, após a conclusão dessa etapa, que vai atingir valor de aproximadamente R$ 1.434.000. No total, ao longo dos 3 anos que nós iremos prestar esses incentivos, nós vamos trabalhar aí com aproximadamente R$ 5.788.000 apenas nesse edital 06.
Lembrando que nós temos aí um outro edital em andamento com mais recursos de incentivo, que são especiais anuais, que já estão recebendo, as pessoas já estão recebendo e fazendo seus investimentos, tá? Bom, é com esse montante de recursos, gente, que a gente gostaria de efetivar todos esses projetos que foram aprovados, tá? E aí eu vou explicar por que eu estou dizendo essa palavra efetivar em breve aqui, tá? Porque o trabalho agora continua, né? É um passo a passo, onde o proprietário continua o seu trabalho aos poucos, para que ele possa gradativamente cumprindo as suas tarefas e recebendo os incentivos, né, que são oferecidos pelo projeto. Essa figura ela ilustra bem isso, né? São etapas a cumprir, degraus a serem superados. E a gente começou isso com uma ótima reunião de nivelamento lá no dia 9, né, de setembro, e a partir daí todos os proprietários começaram a ser chamados nos escritórios para realizar as assinaturas dos seus contratos. Nós avisamos bem que existe uma ordem de classificação dentro do edital, então os agricultores estão sendo chamados seguindo essa ordem. Porventura, alguém que está aqui nessa oficina, né, algum beneficiário ainda não foi chamado, pode saber que vai ser chamado aí nos próximos dias para assinar os seus contratos e, na sequência, iniciar a elaboração do seu projeto executivo de conversão. Tá? Após elaborado esse projeto, e apresentado ele, o agricultor recebe os recursos, implanta o seu projeto de conversão, isso vai ser verificado e aí sim ele recebe o PSA anual para fazer o investimento que a gente chama de salto tecnológico, que ajuda aí a sua propriedade a melhorar gradativamente. Tá? Então, são etapas que as pessoas estão entendendo bem e, nesse momento, a tarefa é o projeto de conversão produtiva. Bom, antes de eu entrar aqui nos detalhes do projeto, eu queria reforçar o entendimento que nós temos em relação ao que é essa conversão produtiva, né? E a ideia, assim, ao primeiro olhar, as pessoas acham que nós estamos incentivando somente a inclusão de árvores no sistema, né? Mas, na verdade, a conversão produtiva passa muito além disso. Ela passa, na verdade, por um olhar de uma condição geral dessa área, né, e uma perspectiva futura de melhoria de condição ambiental e de produtividade. Tá? Então, a ideia é que esse trabalho possa gerar sistemas de maior funcionalidade ecológica e econômica, né? Integrando dentro dos sistemas produtivos espécies arbóreas e também práticas de manejo conservacionista. Tá? Então, os nossos incentivos, eles buscam trabalhar a forma de produzir nessas áreas, né? Alterando um pouco a maneira como se faz isso hoje, né? Trabalhando as árvores, mas também entendendo que o manejo vai ter que mudar um pouquinho. Tá? Então, com isso, as ações que as pessoas vão executar lá, elas buscam tratar as áreas como um todo, né? Desde a proteção da área, e aí trabalhando a mitigação das queimadas, né? A recuperação do solo, que sustenta aí todas as atividades produtivas, né? Tentar barrar o processo de erosão nessas áreas, aumentar a fixação de carbono, né? Trazendo aí as espécies arbóreas, as espécies adubadeiras dentro desses sistemas, né? E além disso, efeitos indiretos de melhoria do processo hidrológico nessas áreas, né? Aumentando a infiltração, diminuindo o escoamento, né? Protegendo o solo da ação da chuva e, lógico, aumentando a conectividade, que é o nosso efeito aí da biodiversidade. Tá? Então, a ideia, gente, que eu estou fazendo questão de explicar aqui nesse slide, é que a gente busque desenvolver projetos que trabalhem as áreas de uma maneira mais consistente, não somente colocando as árvores lá num ambiente degradado e sem proteção. Tá? A ideia é tentar observar essas áreas, ter um bom diagnóstico dessas áreas e traçar ações que
dê sustentabilidade para o processo de recuperação e manutenção das áreas produtivas. E a ideia com isso é ter benefícios ao meio ambiente e à produção agropecuária nos locais, né, trabalhando em sistemas agroflorestais ou silvopastoris. Isso vai depender, né, do negócio da propriedade, do perfil do proprietário, tá bom? Então, esse conceito inicial é bastante importante para a gente entender como implantar os sistemas, tá? Então, nessa parte aqui, eu gostaria de pedir que a Daniela está me acompanhando na reunião, nós vamos disponibilizar um link para vocês poderem baixar os principais instrumentos para a elaboração desses projetos, tá? O projeto de conversão produtiva tem primeiros instrumentos, o edital 06 de 2019, que trouxe os principais conceitos e padrões, tá? Além desse edital, nós produzimos uma cartilha ilustrada que busca, assim, tentar facilitar o entendimento do padrão de conversão produtiva que foi apresentado, tá? E esse projeto tem um formulário próprio que faz parte do nosso edital, que é o anexo 13, onde você já tem ali o padrão de apresentação e pode simplesmente preencher as partes desse formulário para poder encaminhar o seu projeto, tá? Além desses 4 arquivos que eu falei, nós vamos disponibilizar mais um arquivo, que é uma planilha em Excel, para justamente facilitar o cálculo do planejamento financeiro do projeto, tá? Tudo isso, gente, é bastante simples, tá? O nosso edital tem um monte de partes, mas a parte específica em relação ao projeto também está bastante clara. E, como eu disse, nós ficamos aí à disposição em qualquer momento para os técnicos que estiverem envolvidos com os projetos procurarem a equipe nos escritórios locais, né? E aí volto a lembrar, nós temos um escritório localizado em Italva, um que atende as cidades de Italva e Cambuci. Nós temos um escritório localizado em Varriçai, e ele faz o atendimento de Varriçai e Porciúncula. E nós temos também um escritório na cidade de Valença, que faz o atendimento a Valença e Barra do Piraí. Tá? Bom, então, sabendo que nós temos lá um anexo 15, que nos dá os padrões, e um formulário para a construção desse projeto, bom, agora é só baixar o formulário, né, e começar a preencher ele. Mas existem alguns pontos importantes que nós precisamos ressaltar para facilitar o entendimento e a elaboração do projeto. Tá? Bom, e aí, quando a gente baixa o tal formulário e começa a pensar no nosso projeto, lógico que nós vamos ter um monte de ideias e um monte de dúvidas. Né? Isso é natural quando se faz algum projeto. Tá? Quando se está construindo alguma proposta que vai ser apresentada dentro de um roteiro específico. Mas eu estou tentando facilitar esse entendimento trabalhando com 3 perguntas-chave e que vão orientar a construção desse projeto. Então, com essas perguntas, nós conseguimos trabalhar com o agricultor, com os beneficiários que estão aqui, para direcionar a construção desse projeto, né? A elaboração da proposta e depois o preenchimento do formulário. Então, as principais perguntas que eu quero ressaltar para vocês é o seguinte: o que fazer? Né? Então, a gente tem uma facilidade muito grande de ter ideias, né? De pensar o que fazer nas áreas que nós conhecemos. Então, andei conversando aí com alguns beneficiários, né? Com alguns técnicos que estão auxiliando esses projetos, e eu acho que as ideias deles, as discussões deles, estão passando muito por aí. O que fazer? Ah, eu quero fazer uma cerca bonita, eu quero fazer a melhor aração de solo, eu quero fazer X, Y, N ideias. Mas é preciso a gente pensar junto essa ideia do que fazer com uma segunda pergunta, que é: qual é o meu recurso? Né? E por isso nós montamos uma ferramenta para cálculo desse recurso. Vou explicar melhor quais são as limitações, né, e os padrões
para trabalhar com os recursos que estão disponíveis no projeto, né? Bom, depois que a gente sabe o que fazer e qual o meu recurso, daí a gente consegue pensar como fazer, né? Eu até andei fazendo algumas brincadeiras que a gente sempre vai pensar o que fazer no nosso ideal. Os projetos têm que ser bem pensados, bem montados. Nós temos que pensar exatamente o que cada área precisa. Mas aí, de acordo com qual recurso eu tenho, nós vamos ter que remodelar a nossa ideia muitas vezes para que a gente consiga executar ela, o nosso como fazer, tá? Então eu vou passar ponto a ponto cada uma dessas ideias, cada uma dessas perguntas, para tentar dar exemplos e mostrar para vocês como vocês podem trabalhar essas três questões para a elaboração das propostas de conversão produtiva. Bom, primeiro nós vamos pegar aqui o que fazer, tá? E eu andei fazendo umas piadas assim, eu gosto de contar umas histórias, né? E o pessoal que conversa bastante comigo sabe, eu andei falando aqui, como eu dei o exemplo das áreas, eu dei o exemplo de um carro velho, né? Bom, eu tenho um carro aqui que eu estou querendo reformar ele, mas ele está todo estragado, né, coitado? Está com os pneus ruins, está com as rodas quebradas, o banco está desgastado, né? Todo mundo tem um carrinho velho desse por aí, né? O pessoal que tem carro velho diz assim, nossa, eu também tenho um igual o meu. Pintura tá ruim. E aí, bom, eu pensei assim, vou pegar meu carro, vou levar ele para o lanterneiro, né? Vou arrumar aquilo tudo, vou trocar, vou botar farol de Xenon, vou colocar banco de couro nele, né? Então, assim, a gente quer fazer a pintura, aquela pintura mesmo que brilha, que super polida, aquela coisa de primeira, né? Mas a gente tem que tentar casar isso, a nossa ideia, o nosso ótimo, o nosso projeto ideal com a realidade, né? E muitas das vezes, quando a gente chega lá no mecânico, a gente vê que a gente vai ter que mudar algumas coisas, vamos ter que adequar, ou vamos ter que deixar alguma coisa para o ano que vem. Bom, então, o que eu quero dizer é que pensar o que fazer é fundamental. Ter um bom diagnóstico do seu carro velho ou da sua área que está lá para fazer a conversão produtiva é indispensável, tá? Só assim a gente vai saber o que fazer, para depois pensar na segunda etapa. Então, para vocês terem uma ideia, todos os projetos, desde a construção deles, antes da aprovação no edital, já começaram a trabalhar o que fazer, né? O pessoal da equipe técnica do projeto se esforçou muito e elaborou todos esses projetos que foram aprovados. Como eu falei para vocês, foram 137 propostas aprovadas. Tá? Algumas delas têm uma única área de intervenção, mas outros têm 4, 5 áreas dentro da mesma propriedade. Tá? Existe um limite do tamanho da área possível que o agricultor pode ser beneficiado, que, segundo o edital, era de até 20 hectares. Então, isso pode estar disposto em uma única área, em 2 áreas, às vezes em mais áreas. Tá? Então, esse trabalho começou na elaboração do projeto, primeiro definindo cada área e definindo o que vai ser feito nessa área. Tá? Então, existem 2 sistemas possíveis, de acordo com o perfil dos agricultores, de acordo com o negócio da propriedade rural, né? Então, tem pessoas que decidiram fazer sistemas agroflorestais, né? E aí a gente tem um exemplo aqui que envolve um produtor de hortaliça, né? E ele está consorciando ali madeiras nativas, banana e outras frutas, tá? Mas nós também temos perfis de sistemas agroflorestais de cafeicultores, né, e outros tipos de culturas. Tá? Bastante gente com esse tipo de sistema aí. Bom, de outro lado, tem o pessoal da pecuária, né? E esses têm o perfil do silvopastoril, né? São sistemas que mantêm a pastagem com uma qualidade boa, né? E com uma condição ambiental mais confortável para os animais, a partir do momento que eles conseguem ter árvores nos seus sistemas, gerando sombra e outros benefícios que nós já falamos, tá? Então, esse ponto já foi feito. Todas as áreas foram identificadas e mapeadas dentro das propriedades.
Então, a definição do sistema, do tipo de sistema, né? Se é agroflorestal ou silvopastoril, a delimitação da área, o diagnóstico preliminar da condição dessas áreas já foi feito e consta lá no plano de ação das pessoas. Então, por exemplo, aqui, a área número 1 é uma área de pastagem manejada, com piquetes eletrificados e manejo rotacionado. É uma área plana e de fácil acesso. Então, quer dizer, filé, né? Essa área aqui já tem um pasto bom, já está toda protegida, já tem piquetes, né? A pessoa já trabalha com pastejo rotacionado, então já tem aqui uma área boa de se trabalhar. O que você vai ter que gastar aqui vai ser bem diferente da condição da área 3, por exemplo, que é uma área de encosta, com pastagem bem degradada, uma área de borda de fragmento, sem isolamento na sua parte baixa. Sinais de presença de formiga. Então, esse diagnóstico preliminar aqui, que já está no plano de ação de cada pessoa, pode e deve ser utilizado para se indicar as ações, para se definir o que fazer nas áreas. Cada área vai ter uma ação diferente de acordo com a sua condição que foi diagnosticada. Né? Bom, gente, junto a esse diagnóstico, os projetos que foram aprovados, os planos de ação, eles também trazem ações propostas para a implementação. Então, com base nesses diagnósticos aqui, que foram realizados, os produtores e os beneficiários já indicaram algumas ações necessárias nessas áreas. Né? Então, por exemplo, a área 1, ela não vai ter aqui uma ação de cercamento, porque ela já está toda isolada, já conta até com cercas elétricas. Já na área 3, que eu mostrei para vocês, ela vai ter a necessidade de um isolamento para poder cercar a parte que ainda não está cercada e aí limitar a entrada do gado para que o gado não coma as mudas, enquanto aquelas mudinhas que vão ser implantadas estão pequenas e o sistema ainda está em consolidação. Tá bom? Então, o que eu quero mostrar é que essa tarefa de pensar um pouco no que fazer já foi feita preliminarmente, já consta dos planos de ação, e isso ajuda muito a elaboração dos projetos que nós vamos detalhar para serem apresentados agora. Tá? Bom, com isso, gente, nós temos que lembrar também, né, apesar dos planos de ação já constarem as indicações das áreas, relembrar aqui que o padrão de conversão produtiva que nós estamos disponibilizando, tá, Dani? Você, por favor, depois disponibiliza no chat o link para que as pessoas possam fazer o download dos arquivos, né, para a construção dos projetos. Lá no padrão de conversão produtiva, trabalha essas etapas principais, né? E a primeira é o isolamento da área, ou seja, a proteção dessa área. Né? Por quê? Porque está escrito aí, impactos negativos externos prejudicam a produção e os serviços ecossistêmicos. Então, a primeira etapa dos projetos é pensar se a área está protegida. Ela tem risco de pegar fogo por alguma dos lados dela? Se corre esse risco, é necessário também pensar no acero. Então, cercas e aceros são indispensáveis para as áreas, desde que elas tenham necessidade dessa etapa. Tá? Com isso, se você tiver a necessidade de fazer o isolamento da área, lá no seu projeto já vai resultar em alguns itens de despesa. Por exemplo, arame. Se a cerca for de arame farpado. Se for cerca elétrica, os arames próprios para isso, né? Os morões, tá? E por aí vai. Então, cada etapa dessa define um item de despesa. Bom, garantido o isolamento, a segunda etapa é nós pensarmos no solo, né? Porque essas áreas são áreas de produção e o solo é o alicerce que sustenta a vida e os sistemas de produção. Sem um solo com uma condição melhor, muito provavelmente não adianta a gente colocar a árvore lá, porque vai estar um solo degradado, compactado, pH todo errado, né? Formiga na área,
e nós vamos ter que pensar isso, se tem a necessidade nessas áreas de se fazer um bom preparo do solo, né, e incluindo aí o combate às pragas e espécies invasoras que possam estar nas áreas, né? Uma coisa que a gente ressalta bastante é que não teria lógica o projeto Conexão Mata Atlântica oferecer incentivos para que as pessoas preparassem as suas áreas de maneiras inadequadas, tá? E por isso o desenho está bastante claro ali. Inclusive eu coloquei, né, aí com a ajuda aí do pessoal da comunicação, esse material maravilhoso, nós colocamos um desenho de uma aração feita com tração animal. O cara está usando o boizinho ali para garantir que o preparo seja feito em nível, tudo bem? Então, o nosso preparo do solo deve ser sempre em nível. Para quê? Para que possa diminuir o processo erosivo, diminuir as perdas dos insumos que vão ser colocados nessas áreas, né, com a arraste aí do escoamento superficial, aumentar a infiltração nessas áreas, né, e trabalhar a recuperação do sistema de uma maneira mais adequada do que a gente pensa. Muitas pessoas perguntam, né? Poxa, mas eu tenho uma área super inclinada e que eu já tenho pastagem nessa área. Como é que eu vou fazer para fazer o preparo em nível? Bom, gente, nós vamos ter que pensar cada projeto em maneiras adequadas de trabalhar isso, né? Áreas que têm declividade acima de 25% do terreno é muito difícil você conseguir fazer uma aração em nível, a não ser que você utilize a tração animal. Então, quem quer fazer preparo de solo de áreas muito declivosas, precisa buscar esse tipo de implemento aí. Não sendo possível, né, e o trator não vai conseguir arar isso em nível, então vamos ter que pensar em outras formas de trabalhar essas áreas. Muitos produtores já falaram comigo que vão fazer plantios manuais e preparos manuais nessas áreas, assim, demandando aí um pouco mais de mão de obra, mas trabalhando da maneira adequada nas áreas, tá? Se vocês forem parar para pensar, a gente está falando de áreas muito declivosas, né? Onde nem é possível se andar com um implemento agrícola, então temos que ter cuidado realmente, não podemos arriscar nessas áreas aí. Bom, feito o preparo do solo, vem a terceira etapa. Vamos pensar no arranjo do sistema, né? O que nós vamos fazer em relação ao arranjo? E aí é a hora que nós vamos ter que parar para pensar e discutir com os agricultores como vai ser o sistema dele, né? Quais árvores ele vai colocar, qual o objetivo que ele quer com essas árvores. É uma boa pergunta, né? Tem gente que não está querendo ter um produto secundário na sua área. Ele simplesmente quer incluir as árvores para ter os benefícios ambientais, a sombra, né? Fixação do carbono, desculpem, e os incrementos ambientais que essas áreas podem gerar de alimento para a biodiversidade, atração de polinizadores, né, para as lavouras de café, principalmente. Enfim, então tem gente que está pensando em colocar somente o mínimo de árvores necessário, né? Agora, tem outras pessoas que estão pensando de uma maneira um pouco mais voltada à diversificação de cultura, e aí estão pensando em inclusão de árvores além do mínimo exigido para a produção de madeira, né, frutas e produtos florestais diversos que possam ser produzidos nessas áreas, tá? Então, dependendo do objetivo de cada agricultor, você vai definir o arranjo. Dependendo também do local onde está essa propriedade. Lógico, né? Áreas mais quentes vão trabalhar com determinadas espécies. O pessoal de Italva e Cambuci tem lá um clima totalmente diferente da região de Porciúncula, por exemplo. Então, possivelmente, as espécies serão diferentes, tá? E aí, os técnicos do projeto estão discutindo um pouco as possibilidades, né, a viabilidade de determinadas espécies, pensando nessas características, né, ambientais e do uso que elas vão ter no final. Mas isso tudo, gente, o objetivo da nossa oficina não é estar aqui ensinando para vocês que são técnicos, né,
Que tipo de espécie, indicar espécies. A gente, logicamente, podemos indicar, né? Vocês podem procurar os técnicos e discutir isso com eles, mas isso é uma decisão e um conhecimento que parte do agricultor e do técnico que está acompanhando aquele agricultor. Né? Montar um bom projeto, definir as espécies mais adequadas é muito importante para o sucesso dos sistemas. Tá? Bom, mas o nosso padrão de conversão produtiva, que está lá no edital publicado e que está na cartilha ilustrada que nós fizemos, ele define o mínimo de árvores nativas que devem constar nos sistemas, tá? E o espaçamento que essas árvores devem estar e também o tipo de espécies, tá? Então, o padrão de conversão produtiva, ele diz, no mínimo, nos sistemas que vão ser propostos, devem conter 50 nativas por hectare. Em todos os croquis que vão ser apresentados nos projetos, deve ter, no mínimo, essas 50 nativas por hectare. Tá? No caso de fração de área, tem que ser feito o cálculo proporcional. Tá? Se for 1,5 hectares, nós vamos ter 75 árvores naquela área. Se for 2 hectares, 100 árvores nativas. Tá? Está claro lá. Outra coisa importante é que essas nativas, que têm que ser permanentes no sistema, elas têm que ter, no mínimo, 3 espécies nativas. Tá? Uma delas tem que ter a dispersão por animais. Então, a ideia disso é ter uma diversidade mínima dentro dos sistemas que nós estamos incentivando. Tá bom? Vocês olharem aqui do lado direito do slide, eu coloquei aqui um exemplo de um croquis, tá? Bem didático, onde nós temos aqui dois desenhinhos que nós chamamos de nativas finais. Tá? Todos os croquis devem exibir essa legenda para as árvores que são permanentes. Então, se for a árvore que vai ficar no sistema, ela vai receber essa legendinha aqui, NF. Tá? Essas árvores nativas, elas têm que estar, no máximo, a 10 metros das outras. O espaçamento máximo entre as nativas finais é de 10 metros nas linhas. E entre linhas, 20 metros. Tá? Esse é o padrão que a gente exige. Então, 50 árvores nativas finais, 3 espécies, espaçadas 20 metros entre linhas e 10 metros entre plantas nativas. Tá? Agora, se vocês olharem nesse croquis que eu estou colocando, eu já coloquei propositalmente um croquis que tem aqui a inclusão de uma planta madeireira e uma outra adubadeira. Pode ser uma glicídia ou uma outro tipo de leguminosa que vai servir tendo essa função de adubação do sistema. Tá? Então, aqui a pessoa utilizou o intervalo entre as duas nativas e incluiu espécies que vão ter potencial econômico para ele. Quer dizer, ele está gerando mais um produto na sua área, seja um produto para o uso da propriedade, né? Então tem muito agricultor que está pensando em colocar um eucalipto, que está pensando em colocar uma madeira para usar na sua propriedade. As pessoas precisam de uma madeira para fazer uma escora, para fazer trocar uma pecinha de um telhado, até para fazer um mourão, né? Ou deixar para um longo prazo, no caso, alguns outros estão pensando em madeiras com maior valor agregado, né? Tem o pessoal aí falando de trabalhar com cedro, com ipê roxo, outros com algumas exóticas, tipo mogno africano. Bom, cada um tem uma ideia. Tudo é permitido, desde que atenda ao padrão de manter na área 50 nativas finais que são permanentes. Tá bom? Então é isso, sobre o arranjo. Uma outra coisa que eu queria ressaltar é que essas mudas, elas são muitas possíveis de serem disponibilizadas pelos parceiros, né? Mas as pessoas também podem arrumar estratégias de fazer compra de mudas maiores, né? Principalmente o pessoal que trabalha com áreas onde tem animais, o silvopastoreio. Você pode comprar uma muda que já venha com 1,5 metro de altura, né? Para que você ganhe pelo menos um ano de espera com a sua área fechada.
Porque enquanto a sua muda não atingir um tamanho mínimo, você não vai poder soltar o seu gado ali, né? Então é importante pensar se você deixa a sua área fechada, se você compra uma muda maior, ou se você parte para até proteger as suas mudas, né? Aqui, gente, um croquis exemplo de uma área que está sendo elaborado um projeto onde nós vimos aí um exemplo real, né? A pessoa está trabalhando com 3 espécies nativas finais, a bandarra, o ingá e o cedro, né? E ainda uma espécie madeireira, que é o eucalipto, para produção de madeira para a propriedade. Tá? Então, os nossos croquis vão ficar semelhantes a esse, onde nós vamos ter linhas acompanhando o desnível do terreno, então aproximadas aí de uma curva de nível, né? Preferencialmente elas devem estar em curvas de nível, espaçadas de 20 em 20 metros, essas linhas, e as plantas nativas de 10 em 10 metros nas linhas. Tá? Bom, por fim, depois de você pensar tudo que você quer, né, ainda estamos na pergunta do que fazer, tendo dinheiro, né, ou se o seu projeto necessitar, é possível colocar ações complementares, e aí a gente pode pensar em práticas e tecnologias para melhoria das suas áreas, para contenção de erosão, né? Quer dizer, práticas que ajudem a conservar solo e água, né? Aprimoramento dos sistemas de irrigação que já existam, né? E outros tipos de sistema que possam incrementar as áreas. Tudo depende, gente, do que você quer. Porém, nós precisamos pensar qual o meu recurso. Tá? Então, depois de pensar tudo, pensou suas ideias, vamos tentar entender como que o projeto vai desembolsar os recursos para o agricultor, né, para o beneficiário do projeto, porque isso é muito importante. Primeiro, nós temos aí a informação que foi publicada no edital, que esse apoio financeiro é um incentivo para a implantação. Tá? E ele é um grande incentivo, porque chegam até R$ 6.500 por hectare para que a pessoa possa implantar o seu sistema. Tá? Lógico que as pessoas precisam apresentar um projeto, né? Tem o limite de área, que é de 20 hectares por proposta, e as pessoas que têm 20 hectares em proposta têm aí algo em torno de R$ 130 mil aprovado, tá? Só que a execução é no máximo 10 hectares por ano. Então, quem aprovou R$ 20 vai ter que dividir dentro do projeto dele em 2 anos de execução. 10 hectares no primeiro e 10 hectares no segundo. Tá? E a coisa mais importante que todos os participantes do Conexão já estão acostumados é a comprovação fiscal dos gastos. Tá? Principalmente o recurso de apoio financeiro é exigido a apresentação das notas fiscais de tudo que for comprado com esse dinheiro. Então, a prestação de contas ela é executiva, onde a pessoa vai apresentar o seu projeto concluído, mas ele também vai apresentar as notas dos gastos que ele teve, comprovando aí que foi tudo comprado e tudo feito direitinho, tá? Bom, e aí eu vou trazer 2 exemplos aqui de projeto para tentar explicar melhor essa questão do valor bruto aprovado no edital e como acontece o desembolso anual. Eu já acabei de falar que tem uma regra de desembolso que é essa de divisão das áreas de acordo com o número de hectares que foi aprovado. Tá? Então, para quem tem mais de 10 hectares, já é obrigatória o desembolso dividido em 2 parcelas anuais. Tá? Mas, além disso, tem outros critérios do edital que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Bom, então, gente, nós criamos uma planilha, que é uma ferramenta que foi disponibilizada para vocês fazerem o download, tá? Facilita esse cálculo desse planejamento financeiro, tá? Essa ferramenta está muito facinha de usar. O que as pessoas precisam preencher nela é aqui, ó, a área aprovada em hectare. Então, nesse caso aqui, a pessoa aprovou 10 hectares,
Aí a tabelinha vai responder para ele que ele tem 65 mil de valor bruto aprovado. Tá? E ele vai preencher também a proposta de implantação. No ano 1, ele vai fazer os 10 hectares. Então, essa pessoa aqui resolveu executar tudo em um único ano. Vai pegar e vai executar. Beleza. Com isso, ele vai já definir como ele vai receber o recurso, mas esse recurso é dividido em 2 anos. Tá? Ele vai receber um volume de recurso no primeiro ano para implantar a área, e no segundo ano ele vai receber mais um pouco desse recurso para fazer uma manutenção ou complementar a implantação dessa área. Eu vou dar um exemplo por que isso. Né? Muitas pessoas, às vezes, vai lá e faz a implantação da sua área. Vamos dar um exemplo que é um silvopastoreio. E ele faz o preparo de solo, faz a semeadura do capim e planta suas linhas de muda. Né? Só que aí, naquele ano, às vezes, dá uma seca muito grande, né? Ou, como ele está começando a fazer aquilo, a formiga ataca as mudas dele e come algumas mudas que são nativas, finais, e que devem estar no sistema. Então, ele vai chegar no segundo ano e vai observar o capim e vai ver que, olha, devido à seca, meu capim não nasceu muito bem, eu preciso fazer mais uma semeadura. E olha, perdi aqui um monte de muda por causa das formigas, então eu vou precisar trabalhar mais o combate à formiga e vou precisar replantar as mudas. Então, por isso, ficou reservado uma parcela para o segundo ano, né, de implantação, que vai cobrir esses gastos, vai permitir ao proprietário ter recurso para complementar o sistema dele. Né? Bom, se tudo der certo no sistema, ele pode fazer uma adubação de cobertura, ele pode complementar o que ele quiser. Porém, essa é uma regra. E aí, se vocês observarem aqui do lado direito, na parte superior, tá? Tendo definida a implantação de 10 hectares, o edital diz que a pessoa receberá 70% no primeiro ano para implantar e 30% no segundo ano para fazer a manutenção. Tá? Porém, todo pagamento que pessoa jurídica faz à pessoa física, dentro de contratos, né? No Brasil existe aí a questão do imposto de renda. Por isso que nós incorporamos aqui na ferramenta de cálculo esse cálculo da estimativa de imposto de renda que vai ser retido aqui na fonte, e aí o recurso líquido que o proprietário efetivamente vai receber. Tá? Então, calculando aqui na tabela, você fazendo o enquadramento do seu valor bruto aprovado, dentro dessas alíquotas, é só você copiar aqui na ferramenta, e aí a planilha já vai lhe responder qual é o valor líquido que você vai receber em cada ano, tá? E como isso vai ser desembolsado. Tá? Bom, aí as pessoas estão discutindo muito comigo, né? E os agricultores do Conexão estão bastante acostumados com isso, porque muitos deles já receberam 2 parcelas anteriores no edital anterior, no outro edital, e também tiveram essa retenção de imposto de renda. Né? E aí nós vemos aqui que num projeto de R$65 mil, a retenção total vai chegar a 16 mil. Tá? Próximo é 16 mil reais. As pessoas falam, poxa, mas esse dinheiro está perdido. Na verdade, esse dinheiro não está perdido. Esse dinheiro foi retido na fonte, mas muitos dos beneficiários, a grande maioria, é isento de imposto de renda. Né? Eles não precisam pagar imposto de renda. Então, eles já aprenderam a fazer a sua declaração e receber de volta esse dinheiro no ano seguinte, como restituição. E aí esse recurso vem livre para o agricultor, né, para que ele possa aplicar no sistema dele, para ajudar a complementar no segundo ano, ou para fazer outros investimentos dentro da sua propriedade. Tá? Então não é um recurso perdido, é um recurso que fica retido devido às questões legais, né, que é obrigatório a retenção do imposto de renda,
mas ele pode ser recuperado e reinvestido. Tem muita gente que fala assim, mas eu pago imposto de renda. Bom, se você paga, esse recurso vai amortizar o valor que você tem a pagar, né? Então é um recurso que você efetivamente não perdeu. Você tem ele dentro desse esquema aí tributário que nosso país tem, tá? Bom, então, pessoal, esse exemplo é de uma área que tem 10 hectares e que tem a sua implantação em um único ano, tá? Agora eu vou mostrar um exemplo de uma área um pouco mais difícil, que ela tem uma área proposta maior que 10 hectares, ou a implantação em 2 anos. E aí a gente pode usar a mesma ferramenta de cálculo, tá? Onde a gente inicia colocando o valor total aprovado. Nesse caso aqui eu estou usando um exemplo de 12 hectares, tá? Chega aí a R$ 78.000. E nós vamos decidir, aí junto com o beneficiário, ele decidiu que ele vai fazer 10 hectares no primeiro ano e deixou 2 hectares para o segundo ano. Bom, ótimo, ele podia fazer, se ele quisesse, 6 e 6, não tem problema. Ele podia ter feito 8 hectares no primeiro ano e 4 no segundo. Isso é indiferente, tá? O importante é que ele planeje, apresente o projeto e dentro do projeto esteja descrito como vai ser a implantação. No caso, né, nós vamos mostrar que isso fica descrito lá dentro do projeto, tá? E aí, da mesma maneira, a planilha dele vai fazer o cálculo, vai apresentar aqui o valor bruto, de acordo com os desembolsos previstos, e com esse valor bruto que está aqui no recurso aprovado, a pessoa pode definir aqui, ó, quais são as alíquotas do imposto de renda, é só copiar dessa tabelinha de cima, tá? E aí a planilha vai lhe informar o recurso líquido a receber dentro de um cronograma e também a estimativa de imposto de renda que ficou retido aqui, ó. Tá, gente? Então, a importância dessa planilha é que nós conseguimos facilitar, né, o entendimento desses critérios aí do edital e o cálculo, né, para que a gente possa avançar com os projetos, tendo certeza qual é o recurso que eu tenho. E isso se casa com aquela primeira etapa, que é o que fazer, tá bom? E aí volto a falar, essa estimativa de imposto de renda que está exibida aqui na planilha é bastante importante para que o agricultor possa receber de volta esse recurso, fazendo aí a sua declaração de imposto de renda, né? Esse recurso retorna para ele no ano seguinte, né? Desde que ele não tenha nenhum problema com a Receita Federal, não caia na malha fina, essas coisas, ele recebe, pode investir no projeto dele ou pode dar outro fim para esse recurso, né? Que aí já é um recurso livre para ele. Beleza? Bom, então, gente, só para a gente entrar na reta final aqui da apresentação, sabendo o que fazer e sabendo o recurso que eu tenho, agora, né, dá para a gente bolar como fazer isso. Como que eu vou conseguir executar tudo que eu pensei sabendo o recurso anual que eu tenho, tá? E aí, nós temos dentro do projeto 3 coisas a definir, né? E 3 coisas a prestar bastante atenção. É o planejamento de atividades, que eu vou mostrar para vocês, a montagem do cronograma e a prestação de contas, que eu já falei no início, tem que ter prestação de todos os itens de despesa que a pessoa for gastar o dinheiro, tá? Bom, então aí, vou começar aqui pelo planejamento de atividades, e aí vou pegar exatamente uma tabela que faz parte do formulário do projeto, tá? Esse formulário do projeto ele está bem simples. Eu acho que com essa explicação toda que nós estamos dando aqui na oficina, vai ficar bem fácil de fazer, né? E ele tem 7 partes. A parte número 6 é essa tabelinha onde se mostra as ações propostas para a implantação das áreas, tá? Então aqui a gente começa a colocar as atividades que nós pensamos e o recurso que nós temos, tá? Então, na etapa anterior, nós calculamos o valor líquido disponível, tá? E é com esse valor líquido disponível é o dinheiro que nós vamos receber.
para poder pagar as ações. Então, lá no projeto é bastante simples. Primeira coisa, você vai identificar a área que você está fazendo aquele trabalho. Então, por exemplo, se for aquela área de 10 hectares do primeiro exemplo que eu dei, e for uma área só, vai entrar aqui, ó, número 1. Se tiver duas áreas, aí nós podemos dividir a tabela em duas, fazer uma tabelinha para a área 1, uma tabelinha para a área 2. E com isso vai ficar bem claro para o beneficiário o que ele tem que fazer na área 1 e o que ele tem que fazer na área 2. Tá? A gente divide as ações para facilitar a execução depois por parte do agricultor, do beneficiário. Tá? Então, nós vamos preencher aí com as ações propostas. Então, eu mostrei para vocês, né, o raciocínio de trabalhar o sistema como um todo. E daí a gente começa com o isolamento, vendo a proteção, o combate às formigas, o preparo do solo, a adubação, até que chega nas mudas. Daí para frente, o que vier é lucro. Mas essas etapas iniciais, elas são indispensáveis para que você tenha um sistema bacana e as mudas lá no sistema, né? Então, em cada ação proposta, vão ter itens de despesas diferentes. Você vai preencher a tabelinha, né? Se você vai fazer uma cerca lá, precisa de 6 dúzias de morão, beleza. Você vai fazer um combate à formiga, vai comprar 3 quilos de fumicida, e por aí vai, tá? Definindo as quantidades, você consegue alocar os seus recursos líquidos dentro dessa planilha. Só que aí vem aquela história que eu queria chamar a atenção aqui uma coisa. Essa última coluna fala aqui, ó, contrapartida do proponente. Tá? Em nenhum lugar do projeto é exigido contrapartida do proprietário. Tá? Só que naquela história de reformar o carro velho, né, às vezes o valor da reforma do carro fica muito cara. E aí a gente tem que achar alternativas. Ou reformar a sua área, né, a sua área que está velha lá, de uma maneira mais simples, fazendo o mínimo, ou complementando. Se a pessoa tem um bom projeto e tem um recurso, ela pode, por exemplo, bancar lá o fumicida e as mudas ela pode conseguir com os parceiros do projeto. É lógico, gente, que isso a gente tem que ver as possibilidades, né? O que a pessoa vai colocar de contrapartida que possa desonerar, né, o projeto dela, e isso para viabilizar a ideia que ela teve mais completa. Tá? Então, isso é uma discussão que é feita junto com a pessoa na hora de fechar o projeto. Tá? E é bastante importante isso, porque às vezes as pessoas têm boas ideias, querem fazer um negócio bacana, a pessoa quer fazer um pastejo rotacionado, e no final faltou um pouquinho de dinheiro para montar o restinho da cerca elétrica. Né? Poxa, super bacana, de repente o cara tem lá uma reserva que ele pode colocar. Ou, de repente, ele já tem um material guardado na propriedade dele que ele pode colocar como contrapartida. Tá? Isso tudo tem que ser bem pensado, né? E agora nós estamos falando de um projeto que vai ser executado. Tá? Então, é na prática que a gente arredonda os projetos aí. Bom, feito isso, pessoal, colocou lá as ações propostas, os itens de despesa, todo o recurso líquido vai estar alocado aqui nesta coluna do apoio financeiro. Tá? Então, se você tem lá 30 mil reais líquido que foi calculado, ele vai ajudar a pagar esses itens de despesa aqui. Porém, eu chamei bastante atenção lá no final que nós temos uma diferença, né, do recurso aprovado e ainda por cima temos o que foi retido de imposto de renda. Tá? Então, no final de todas as planilhas, é importante não esquecer desse recurso que foi calculado como estimativa de imposto de renda. Ele deve constar da planilha. Por quê? Porque é com ele que vai somar aqui no final o valor total que foi aprovado no seu projeto. Então, se você aprovou 60 mil reais, né, e o imposto de renda calculado te reteve uma parcela, tudo bem. Você vai colocar ele aqui na sua planilha para que o valor final do seu projeto
seja igual ao seu recurso aprovado. Tá? Aí, quando nós recebermos esse projeto, nós vamos olhar, vamos conferir, logicamente, né? E vamos ver que o valor que está ali contempla o que está previsto de ser retido para que o agricultor não perca no valor líquido dele. Ok? Essa dica é bastante importante para quem está elaborando os projetos. E não se preocupem, não, que a apresentação vai estar gravada e vocês vão poder assistir a qualquer momento ela para lembrar disso. E também os técnicos irão revisar os projetos antes de encaminhar lá para Brasília para que seja feito o desembolso. Tá? Bom, com isso, a gente conclui aqui a parte financeira, né? E aí do planejamento de atividades, e aí vem a última etapa do projeto, que é colocar essas atividades que foram dimensionadas dentro de um cronograma, tá? Então, o importante disso aqui, o cronograma é muito fácil, né, gente? As mesmas atividades que você colocou nos itens de despesa, você vai colocar aqui, ó, né? E vai marcar o xizinho no mês que ela for ocorrer, tá? Não necessariamente o plantio das arbóreas vai acontecer nesses 3 meses aqui, mas é o período que você marcou para que a pessoa possa executar aquela atividade, tá? Dentro desse período aqui, a pessoa vai lá, faz o plantio de muda dela, dentro do período previsto, tá? Bom, aí eu quero aqui só ressaltar uma outra coisa importante, para deixar bem claro para todo mundo, que é como funciona esse cronograma aqui, né? Então, nesse exemplo que eu estou botando, essa área 1 aqui, ela está sendo executada, ela vai ser implantada no primeiro ano, né? Então, é uma área que é menor que 10 hectares e vai ter a sua implantação no primeiro ano. Se vocês notarem, o cronograma sempre vai estar numerado de 1 a 36. Por que isso? Porque são os 3 anos de execução deste projeto que está sendo colocado aqui. Tá? Mas, como essa área aqui vai ter a sua implantação no primeiro ano, do mês 1 ao mês 12, logicamente, a manutenção dela vai ser do mês 13 até o mês 24, no segundo ano. Tá? E isso, gente, diz respeito àquela história do desembolso parcelado que eu expliquei antes. Então, no ano 1, a pessoa vai ter 70% do recurso para executar as atividades de implantação da área. E no ano 2, ela vai ter 30% do recurso para executar as atividades de manutenção da área, principalmente. Tá? E aí, fica mais ou menos dividido assim, ó, do ano 1 ao ano 12, implantação dos 10 hectares. Do ano 12 ao ano 24, implantação, manutenção dos primeiros 10 hectares executados. Tá? É uma pergunta que sempre as pessoas fazem também. Bom, mas qual é... Mês, né? Mês, né, ano? Mês 1, mês 2, né? Isso, desculpe, exatamente, mês. Qual é o mês 1? Né? As pessoas começam a contar a partir do momento do recebimento do recurso. E aí ele tem 12 meses para prestar conta da implantação. Tá? Então, nessa parte da planilha, dos meses, né? Obrigado a quem me ajudou. Nessa planilha aqui, não precisa reescrever aqui os nomes dos meses, vai ser sempre assim. Quando a pessoa recebeu o recurso, começou a contar o tempo dele de execução. Tá? E aí vai 12 meses, que ele tem o prazo máximo para executar as primeiras ações de implantação e depois mais 12 meses para executar a manutenção. Bom, pessoal? Bom, só que tem áreas que são maiores que 10 hectares. Portanto, a implantação é dividida. E, por exemplo, nessa propriedade aqui tem uma área número 2, é uma outra área, né? Onde a pessoa vai colocar aqui todas as atividades dele, controle de invasoras, cercamento, tudo de novo, para a área 2. E vai marcar o cronograma a partir do segundo ano. Por quê? Porque essa área aqui
já é além de 10 hectares. Ele só vai receber o recurso para essa área aqui, para iniciar a implantação no segundo ano. E, da mesma maneira, a manutenção no terceiro ano. Seguindo aí as mesmas proporções de 70-30. E aí vai ficar dessa maneira aqui, ó. Tá? Bom, então é essa a ideia da montagem do cronograma do projeto, tá? Beleza. Mais alguma coisa? Não, esqueci nada. Então vamos lá. Bom, gente, só para concluir, eu queria deixar aqui esse aviso que eu já deixei, né? As pessoas que estão assinando os seus contratos, né? Eles têm 60 dias de prazo a partir do momento da assinatura do contrato para apresentar o seu projeto de conversão, tá? Todos que estão assinando já estão recebendo informações e estimulados aí a procurar técnicos para ajudar a desenvolver o projeto e também para ajudar a implantar depois o projeto. É muito importante ter assistência técnica quando você tem um projeto grande, né? Tem pessoas aí que aprovaram 20 hectares, 10 hectares de área. Então, é importante ter assistência técnica, né? Em todos os municípios, em todas as regiões, nós identificamos aí técnicos que é possível prestar assistência, né? A maioria deles nós convidamos aqui para essa oficina e fizemos o esforço de divulgar amplamente a ocorrência da oficina de hoje, para que esses técnicos possam ter condições, né, estar próximo de nós, da equipe do projeto, para elaborar esses projetos aí e garantir o bom aproveitamento daquele recurso que eu mostrei lá no início, tá bom? Então, assim, nós estamos aí com um momento com algumas restrições, né, para atendimento, mas busquem contato com as equipes que estão nos municípios, contatos pelo telefone inicialmente. Se precisar ir ao escritório, agenda com o técnico, tá? E nós estamos atendendo os agricultores, assinando os contratos, elaborando os projetos, seguindo a ordem de aprovação aí do edital, tá bom? Bom, pessoal, então, com essa apresentação, eu passei os principais pontos para elaborar o projeto, tá? E daqui a pouco nós vamos ter aqui um exemplo prático de um projeto que vocês possam ver, né? Um projeto real que está sendo elaborado aí pela equipe. E eu vou passar a palavra agora para um dos técnicos da equipe que está elaborando esse projeto que eu estou falando para vocês, só para vocês poderem ver um exemplo prático, né? E aí complementar as informações e depois, no final, eu deixaria aberto o chat para quem quisesse colocar algumas perguntas, tá? Eu até queria agradecer ao Gustavo, que é técnico aqui do Médio Paraíba, né? Ele está lá no estado do Amazonas, vai falar para a gente, contar desse projeto que ele está fazendo, ele está viajando, mas mesmo de longe, né, nós estamos aqui junto para fazer essa capacitação para vocês, tá? Então, Gustavo, eu vou compartilhar aqui a sua apresentação para que você possa falar para eles desse projeto que está sendo elaborado e fico à disposição depois do final para algumas perguntas ainda que o pessoal quiser fazer, tá bom? Boa tarde aí, Gustavo, fica à vontade aí, tá? Boa tarde, então, a todos. Obrigado aí, Gilberto. Eu vou, então, tirar aqui a câmera para ficar mais fácil a gente seguir com a apresentação. Então, como o Gilberto muito bem explicou, né, eu vou passar aí um exemplo prático, né? Vou passar para vocês o preenchimento do anexo 13, que é o anexo que se preenche o projeto executivo simplificado. Esperar aí a apresentação. Então, o projeto, na sua primeira folha, ele tem uma parte aí que a gente coloca a identificação do proponente, né? Essa é a primeira folha, aí eu coloquei do Sebastião Ambrosi, o filho dele, que é o Alessandro. É um exemplo
prático lá da região lá de Valência, que a gente está elaborando esse projeto. É um projeto mais simples, com uma área menor, né, de atuação, mas a gente trouxe ele a título de exemplo, né? Então, essa primeira parte é a identificação, né, o nome, CPF, telefone, enfim, aí o responsável pela elaboração do projeto, né? Aí a próxima página, essa é onde vocês vão, né, solicitar o incentivo, né, marca essa caixa em si, né, onde solicita o apoio financeiro e vai colocar o total de áreas em hectares. Então, nesse projeto, o total de áreas em hectares de conversão produtiva, que vai ter o apoio financeiro, é de 2,04 hectares. E Gilberto, pode ser que ele tenha caído. O Gustavo, não estou ouvindo. Ele disse, caso isso aconteça, pode seguir. Tá, eu acho que ele pode ter tido um probleminha assim lá na conexão dele, tá? Era só um minutinho, ver se ele retorna, pessoal, senão eu posso dar continuidade aqui, tá? Lembrando aí que o Gustavo está ajudando a gente à distância. E no estado do Amazonas, a conexão à internet é um pouco difícil, né? Mas acredito que ele vai conseguir retornar aqui. Bom, então, enquanto ele não retorna, eu vou dar andamento aqui nessa primeira página da apresentação dele. Todos estão vendo aí novamente? Sim, Gilberto, está aparecendo a apresentação, sim. Isso. Bom, então o Gustavo apresentou para a gente as duas primeiras partes do formulário, são bastante simples, né? Simplesmente confirmar os dados do beneficiário e depois confirmar a necessidade do apoio financeiro, tá? Só para deixar bem claro, essas mesmas informações estão no plano de ação que foi aprovado, né? E só repetir para se ter a confirmação disso, que é necessário apoio financeiro para executar aquela área. Essa terceira parte que ele vinha mostrando agora, as pessoas já começam a identificar as áreas que vão ser apontadas dentro do projeto. E aí a parte 3 é montada apresentando os croquis dessas áreas, tá? E aí Gustavo já colocou inicialmente o mesmo croquis aprovado no plano de ação, tá? Então, essa propriedade do Sebastião Ambrosio que ele falou, tem lá a sua delimitação. Conseguiu voltar, Gustavo? Ele estava mostrando aqui a propriedade como um todo, né, com esse limite preto. Esse croquis só copiou do plano de ação. E o limite das duas áreas que vão ser trabalhadas, né, que estão identificadas, a área 1 e a área 2. Ok? Gustavo, assim que retornar, consegue falar com a gente. Bom, eu vou passando aqui um pouquinho e quando ele voltar, ele pode terminar a explicação. Eu acredito que ele vai explicar isso aqui muito melhor que eu, né? Bom, pessoal, esse aqui, então, após apresentado o croquis geral, aí vem a novidade dentro do projeto, que é fazer um croquis para cada área. Para quê? Principalmente, esclarecer o arranjo que vai ser implementado nessa área. Tá? Então, aqui um croquis
da área número 1, onde vai ser montado um sistema silvopastoril de 1,7 hectares, né? E aqui Gustavo mostrou para a gente que essa área tem uma parte mais declivosa, por isso nós temos aqui uma curva de nível, tá? Então vai ser implantada aqui em curva, e essa outra porção da área já é uma porção mais plana, onde ele simplesmente projetou linhas que vão ser as linhas de árvore, seguindo aí o espaçamento proposto pelo padrão de conversão produtiva, que é de 20 metros entre linhas de árvores. Tá? Então, ele está apresentando aqui um croquis bem legal, que tem um detalhamento da área como um todo e, do lado direito aqui, um detalhe do arranjo que vai ser implementado nessa área. Tá? Se vocês pararem para analisar, esse croquis esclarece bastante de como vai ser o sistema. Né? Linhas de árvores, onde vamos ter as nativas de 10 em 10 metros, né? E nós vamos ter aqui uma espécie com fins econômicos, no caso é um eucalipto aqui, né? O cara é um pequeno agricultor, está interessado em ter uma madeira na propriedade, então ele usou esse intervalo aqui de 10 metros e aqui coubem 4 árvores de eucalipto para que ele depois possa explorar ao longo do tempo para uso na propriedade ou até mesmo para comercializar. Tá? É legal pensar, gente, que nesses arranjos é importante prever, né, como vai ser explorado, né, quais produtos você está pensando em produzir, se isso tem uma viabilidade, né, qual vai ser a forma de exploração, você vai cortar toda essa madeireira aqui tudo de uma vez ou vai cortar ela ao longo do tempo para uso na propriedade, né? E também pensar que, nesse exemplo aqui, é um silvopastoreio. O objetivo aqui é ter uma pastagem de qualidade e não um plantio florestal adensado, que gere muita sombra e prejudique a principal atividade da área, que é a pecuária. Né? Então, à medida que essas árvores cresçam, certamente vamos ter que pensar em ações de manejo, né? Os desbastes das plantas que não tiverem condições de continuar no sistema, podas para a entrada de luz. Né? Então, quando se pensar um sistema, é importante ter em mente, né, o perfil daquela área, o que você vai produzir e o trabalho que você vai ter para manter o seu sistema aí funcionando adequadamente. Ok? Não sei se o Gustavo já conseguiu voltar. Voltei aqui. Valeu aí. Gustavo, te dei uma cobertura aqui, você pode continuar, tá? Valeu. Então, como o Gilberto falou, né, essa área ela tem 1,7 hectares, né? Então, a gente fazendo aquele cálculo, não sei se ele já falou sobre isso, fazendo o cálculo da quantidade de nativas, né, que precisa, que é 50 por hectare. Nesse caso, então, vocês podem ver aí na legenda abaixo, são 85 nativas finais, né? Que a gente selecionou algumas, né? Aí são 3, são necessárias, né? A gente já colocou na legenda, o guapuruvu, a aroeira, que cumpre aquela função de ser a dispersora, né, de sementes pela fauna, né, a zoocórica, e tamboril, que tem gente que chama de orelha de macaco, né, e fazendo esse consórcio com essa espécie madeireira que é o eucalipto. Então, esse foi o arranjo do sistema que a gente pensou junto com o produtor, né. Não sei se o Gilberto já comentou os outros. Não, eu parei aí, tá, Gustavo? Estou te aguardando. É relativamente plana, né? Ele vai trabalhar mais nessa parte dessa baixada. Parece que a conexão dele hoje lá está bastante difícil, tá? Lembrando aí que o Gustavo está lá no Amazonas, viajando com a família. Então, esse é o perfil da área, gente, para vocês poderem ter uma visão real do campo, né, essa porção plana da área, e no fundo, a área um pouco mais inclinada, que também faz parte da área de pastagem que a pessoa está implantando. Né? Então, assim, é muito importante
ter essa realidade de campo, né, que foi feita lá pelo diagnóstico, né, prévio, que eu já mostrei, e aí a discussão com o beneficiário é bastante importante na hora de pensar esses arranjos, né? Cada área vai ter uma solução aí específica, né? A ideia é tentar chegar a sistemas de pastejo arborizados, né? Aqui tem um exemplo onde se tem apenas eucalipto na área, mas o sistema que a gente está apresentando não vai ter essa quantidade de árvore, mas vai ter sim as linhas de árvore bem constituídas, gerando aí esse efeito de sombra que melhora o conforto térmico dos animais, né? A proteção da pastagem, aporte de matéria orgânica na área e outros benefícios que as espécies arbóreas podem trazer, como ele mostrou, tem algumas leguminosas, né? Que vão gerando aí aporte de nutrientes também nas áreas ao longo do tempo. Bom, espero que o Gustavo consiga entrar para que ele possa trazer mais informações aí para vocês. Vamos tentar lá mais uma vez. Gustavo, passei só mais um slide aqui mostrando o exemplo, tá? Essa imagem foi só para ilustrar, né, como que seria um sistema silvopastoril, né, com as madeireiras, né, proporcionando aí a sombra para conforto térmico dos animais, né, todos esses benefícios que você já citou anteriormente, né, pode passar. E a outra área, né, que ele vai trabalhar já é um sistema agroflorestal. Então, é uma área de 0,34 hectares. Então, a gente calculando a quantidade de nativas pelo nosso padrão, né, são 17 mudas nativas. Aí, na legenda aí abaixo do croquis, a gente colocou quais as espécies, né, que a gente pensou. Lá é uma área que ele está fazendo um plantio de horta, e de hortaliças. Então, aí, nesse sistema, ele vai produzir as hortaliças, né, os canteiros de hortaliças, não sei se vocês conseguem entender, vão ter 4 canteiros e a linhas de árvores entre os canteiros, né, então as nativas finais naquele espaçamento de 10 metros por 20, e a gente selecionou as espécies mais adequadas ali para né, o sistema dele, né, a Jussara, que é um tipo de açaí, né, que a gente fala aqui da região da Mata Atlântica, pitanga e ingá, todas as espécies frutíferas, né, da Mata Atlântica, e o ingá também, ele tem essa função de ser uma adubadora também, né, ela, através das folhas, né, pode ser feita a poda e utilizado a matéria das folhas para fazer a adubação das linhas de hortaliças, né. Pode passar, isso. Essa é a área como está hoje, né? Então, os canteiros que ele fez de hortaliça, ele produz, né, alface, diversas hortaliças, e aí ele espera que o sistema fique como nessa próxima slide, que ele tenha, né, essa linha de árvores entre os canteiros, possibilitando, né, a produção de frutos, né, agregando, né, outros produtos, e, ao mesmo tempo, através da poda e através do manejo da área, ele consegue ir adubando, né, organicamente, aí, né, vamos dizer assim, os canteiros de hortaliça, né. Então, só para ilustrar como que os sistemas agroflorestais funcionam, intercalando aí com a produção de hortaliças. Esse que é o projeto do Alessandro e do seu Sebastião. E aí, lá no item 4 do projeto, tem essa tabela que você identifica a área e faz uma caracterização. Então, você coloca a identificação, né, 1, ou seja, de acordo com o mapa que está naquele croquis, né, a área 1, que é o sistema produtivo é um silvopastoril, de 1,7 hectares, e a gente faz aquela caracterização, né, um diagnóstico da área. Nesse caso, é uma área relativamente plana, né, com pequenas elevações, área mecanizável, é uma pastagem sem manejo e de média qualidade, ela não está tão degradada. E existe a presença de formigas, então a gente fez esse diagnóstico, né, da área, e pode passar a próxima. E a segunda área é um sistema agroflorestal de 0,34,
onde ele faz o plantio de hortaliças, né? É uma área que já está isolada, já é cercada, já tem uma estrada de acesso, então ela, né, não vai precisar cercar, já é um item que a gente faz esse levantamento na caracterização, né, para a gente saber qual estado que está a área atual, para a gente saber o que a gente vai fazer, né, se a gente vai precisar cercar ou não, se a gente vai precisar, né, trabalhar com bastante adubação ou não, que a análise de solo vai dizer, né, então esse é o diagnóstico, né, que a gente faz da área. E esse outro quadro, que é a descrição do projeto de conversão produtiva. Então, eu identifico aquela área 1, que é o sistema silvopastoril, né? E aí a gente faz essa descrição, quais são os produtos que vão ser gerados com esse sistema, né? E quais as atividades que vão ser desenvolvidas. Então, nesse quadro eu coloquei, na área 1, que vai ser implantado no sistema silvopastoril, para a criação de gado e produção de madeira, através dos eucaliptos. E as ações a serem realizadas são o isolamento com cerca elétrica, o controle de espécies invasoras e formigas, o preparo do solo, plantio de capim e o plantio das espécies arbóreas. Essas são as atividades necessárias para ele cumprir este projeto do silvopastoril. Na outra área, na 2, que é o sistema agroflorestal, os produtos a serem, né, obtidos com esse sistema será as hortaliças e as frutíferas que vão ser implantadas, né? Então, as atividades realizadas são a correção do solo, a adubação, o plantio das árvores nativas e das árvores econômicas, né, que ele tem o objetivo de implantar, além das nativas finais que o projeto, né, coloca, ele vai colocar outras, como cítricos, né, como banana, outras intercalando com as nativas. E durante o segundo ano do recurso, o segundo ano, o recurso da manutenção será utilizado para o replantio das possíveis perdas, adubação e, se possível, a complementação da irrigação da área. Como o Gilberto falou, né, tem 30% do recurso, que é para o segundo ano, que é utilizado para a manutenção do sistema, né. Então, a gente já sugeriu aqui o que ele pode utilizar no seu segundo ano, né, como manutenção. E, se sobrar recurso, é previsto essa ação complementar que a gente fala, né? O projeto, ele dá essa possibilidade de investir em irrigação e também práticas mecânicas de conservação de solo e água, né? Como uma atividade complementar. Então, depois vem o quadro que a gente coloca a parte do orçamento, né? Orçamento físico-financeiro. Então, a gente coloca na primeira coluna a identificação da área, então, toda esse recurso, a gente está falando daquela primeira área de silvopastoreio, né, que é 1,7 hectares, então, vocês podem ver que no final, o total de recurso financeiro que ele tem bruto é R$11.050, né, porque é quase 2 hectares, né, então, como a gente paga 6.500 por hectare, ele tem esse total bruto. Só que primeiro a gente tem que calcular, né, aquela tabela que o Gilberto falou, de calcular o imposto de renda, né, e separar o recurso para manutenção de 30% para o segundo ano. Então, a partir disso, a gente consegue ter um valor líquido que ele vai trabalhar no primeiro ano. E a gente vai colocando as ações propostas, né. A gente pode ver lá na primeira ação proposta, a gente colocou cerca elétrica, então ele vai ter um gasto aí de R$2.000 para a cerca elétrica, né, mais a contrapartida dele de mão de obra, a gente vai custear apenas, né, os equipamentos e insumos. O segundo item que ele vai utilizar, que é para o preparo de solo, vai ser a aração com trator, né, a gente calculou aí 8 horas de trabalho com trator, que em média vai sair por R$800, e aí vem as outras ações propostas, né, adubação e calagem, a compra, né, de semente de braquiária, a aquisição das mudas, né, tanto as mudas nativas como as mudas madeireiras, um material para combate e controle de formigas,
e assim, né, sucessivamente você vai colocando todas as ações propostas, né, e o impacto financeiro que vai ter no seu projeto, né, então, no final tem que fazer esse cálculo do imposto de renda. Acho que ele teve um probleminha novamente lá, então só complementando, no fim da tabela, ele está incluindo aqui os recursos do imposto de renda, que vai ficar retido, como eu expliquei antes, para que possa, né, não deixar de receber esse valor bruto aqui. Bom, acho que da mesma maneira que ele está apresentando a tabela aqui, né, com as ações propostas para a área 1, agora ele está apresentando, a título de exemplo, essa planilha de itens de despesa, de ações, itens de despesa aqui para a área 2 também, que é um pouco diferente, porque o Gustavo mostrou bem o diagnóstico das áreas com condições bem diferentes, sistemas diferentes, então, logicamente, aqui nós vamos ter ações e itens de despesa específicos para a implantação aqui da área de sistema agroflorestal, né? Basicamente, aqui ele está trabalhando com. Acho que aqui esse valor está até equivocado. Ele está trabalhando com adubação e calagem, né? E também aquisição de mudas e o controle das formigas, sabendo que lá já é uma área que ele está trabalhando com hortaliça há algum tempo. E, na verdade, agora ele está fazendo a adaptação dessa área em direção aí ao sistema agroflorestal, onde ele vai poder estar manejando as espécies arbóreas dentro do sistema de produção de hortaliça dele. Gustavo? Opa. Eu passei para a segunda área aqui, tá? Se quiser, pode continuar. Uhum. E a segunda área, como, né, na primeira, a gente tem esse valor bruto, né, de R$ 2.200 para ele trabalhar, que a gente faz, né, o cálculo aí tanto do imposto de renda, né, como recurso para manutenção. E aí ele coloca como ações propostas, já que não vai precisar cercar, né, não vai precisar isolar, tem uma área, uma área de acesso, né, uma estrada no entorno, então ele não vai precisar fazer aceiro, né, porque a própria estrada de acesso que ele tem dentro da propriedade já faz o isolamento, então ele vai adubar, fazer a calagem e vai fazer a aquisição das mudas, né, e o controle de formigas. Então, essa é uma área menor, é mais simples, assim, vamos dizer, de se trabalhar, né, a gente quis trazer esse exemplo mais simples, né, para vocês terem um entendimento melhor. E a gente fica também à disposição para dúvidas, para qualquer sugestão. E, por último, no anexo 13, a gente tem o cronograma executivo. E aí a gente, né, como são duas áreas, está dividido em duas áreas, né? Então, tem o ano 1 da área 1, aí a gente colocou aí, como não é um projeto de mais de 10 hectares, ele só vai trabalhar o primeiro ano de plantação, até o mês 12, né? E do mês 13 ao mês 24 vai ser a manutenção. Então, a gente coloca aí, né, o isolamento, o aceiro, o controle de invasores como as primeiras etapas, né? Controle de formiga aí sistemático, né, ao longo dos 2 anos, preparo do solo e os plantios nos primeiros meses, né, o plantio das arbóreas e a irrigação e monitoramento das arbóreas, né. E aí a gente coloca como ano 2 a manutenção da área, né, então a partir do mês 13 ele vai fazer a manutenção da área por mais um ano, né? Então esse cronograma ele fica de 1 até 24 meses, né. E a mesma coisa a gente faz para o cronograma da área 2. Então, a gente repete um outro cronograma para trabalhar a área 2, né? Como que ele vai dimensionar aí as suas atividades, né? As etapas, quais vão vir primeiro, né? E quais as atividades que vão vir posteriores,
e sempre calculando aí, né, aquele período de manutenção do sistema, né, do segundo ano. Então, acho que é isso, assim, o cronograma, ficar bem atento a essa questão de dividir o projeto, né, as etapas principais, iniciais, né, e olhar também essa questão da manutenção. E tem cronogramas que vão até 36 meses, né, aqueles projetos de mais de 10 hectares, eles vão ter, né, necessariamente ser trabalhados em 2 anos, então isso alonga um pouco mais esse cronograma. E esse é um projeto mais simples, ele vai ser trabalhado apenas no ano 1, com a manutenção no ano 2. Então, a gente agradece aí a atenção de todos, a gente está à disposição para dúvidas e qualquer sugestão. Vocês podem encaminhar aí no chat as perguntas, a gente vai tentar responder aqui para vocês, junto com a equipe. Obrigado aí. Isso aí, Gustavo. Obrigado aí pela sua apresentação, viu? Obrigado pela disposição aí de mostrar o projeto, mesmo estando longe da gente aqui. E eu queria te agradecer. Desculpa, É isso mesmo, a gente sabe que aí na Amazônia é outra vida, outros acessos aí à informação. Queria agradecer a você e queria agradecer também à equipe, né? Fiz questão de colocar aqui o nome de todo mundo, esses projetos que foram aprovados é resultado do trabalho dessa equipe que conseguiu atender aí muita gente nesses municípios. Queria também, antes de passar aí para tentar ver as perguntas, agradecer aos parceiros do projeto, né? Eu já falei aí do pessoal da Emater e do INEA, né? Que representam Secretaria Estadual do Ambiente e Secretaria de Agricultura, mas também agradecer aos parceiros locais que são fundamentais para a mobilização, né? Para o acompanhamento dos trabalhos. E aí temos aqui no Médio Paraíba a Unifaá, lá a Copercanol em Varriçai, as cooperativas de agricultores, as associações de agricultores, né, todos os técnicos que estão aqui. Eu agradeço vocês terem estado nessa reunião e poderem ver essas informações que nós estamos trazendo no intuito de dar condição para que esse tipo de prática seja mais adotada, né, e, logicamente, que os agricultores possam contar com esses técnicos para tirar algumas dúvidas, ajudar eles a elaborar esses projetos e executar esses projetos, tá? Então, fica aí meu agradecimento a todos. Eu vou descompartilhar essa tela e retornar aqui a nossa câmera para ficar à disposição aqui no chat, caso alguém queira fazer ainda alguma pergunta para a gente. Estamos à disposição aí, tá? Lembrando, pessoal, que está na reunião, nós temos aqui 20 pessoas dentro aqui da sala. Toda essa reunião foi gravada, né? E o link e os materiais que foram disponibilizados, né? A Dani deve ter disponibilizado aqui a lista de presença e os documentos de apoio para a elaboração do projeto, né? Esse link do vídeo da reunião vai ficar disponível, né, para assistir a qualquer momento, e a nossa equipe fica à disposição aí para atender vocês também nos nossos escritórios, tá? Se alguém tiver alguma pergunta. Tem uma pessoa aqui que está perguntando para a gente se o saibro pode ser um item, né? Bom, Maria Luísa, eu não entendi muito bem, Maria Luísa, qual a relação desse saibro com a sua área de conversão produtiva. Porém, se isso tiver justificado no seu projeto e sendo para ser aplicado dentro da área que foi aprovada para a conversão produtiva do sistema, você poderia. Agora, se for uma estrada de acesso da sua propriedade para uma melhoria da sua infraestrutura, daí nós temos um outro recurso que é o PSA anual. Esse PSA anual, o produtor vai receber
após comprovada a execução das práticas, justamente para investimento na propriedade. Então, pelo que você está falando, que o Saibro é para estrada, para mim me parece mais um investimento de melhoria de infraestrutura da propriedade como um todo, e aí a gente chama isso de salto tecnológico. Tá? Bom, ok. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente responde. Bom, pessoal, isso. A Paula Pereira está mandando uma pergunta aqui: como fazer uma proteção para as mudas do sistema silvopastoril, para os animais não se alimentarem delas antes de crescerem? Paula, então quando eu falei do arranjo, o Gustavo também mostrou aqui um pouco, é muito importante prever isso sim. Você tem algumas estratégias, tá? A primeira é aquela pessoa que pode reservar a sua área, né? Deixar a área fechada, pelo menos aí de 1 a 2 anos, até que a sua muda se estabeleça e tenha um tamanho suficiente para que o boi não consiga comer ela, né? Essa é a primeira estratégia. Agora, uma segunda estratégia que algumas pessoas estão pensando é efetivamente proteger essa muda, né? E aí as pessoas podem utilizar proteções individuais para cada muda, tipo um cercadinho da muda, né? Onde você pode fazer uma estrutura com 3 morões e proteger cada muda do seu sistema, né? Se for pouquinho, se for uma área pequena, você consegue executar isso, né, num custo razoável. Se for uma área bastante grande, aí já dificulta um pouco. Outra forma de proteger é lançando mão de cercas eletrificadas, né? Então você pode proteger as suas linhas de muda com cercas elétricas e, ao mesmo tempo, dividir a sua área em grandes piquetes. Quer dizer, aqueles rentes de pastagem que estão livres, eles vão estar protegidos por cerca elétrica onde for possível, né? Nem todo lugar é possível eletrificar, mas isso já estaria cumprindo essa função de proteger as mudas e dividir essas áreas em grandes piquetões. Né? Por fim, a gente está vendo também que uma estratégia que pode ser bastante importante são as pessoas que estão decidindo comprar mudas maiores e fazer a implantação dessas mudas já com 1,5 m, mais ou menos, de 1 a 1,5 m, né? Isso leva um pouco mais de dificuldade para implantar a muda, mas você ganha tempo com a sua área fechada, tá? Então, essas são as estratégias aí possíveis para resolver a sua questão. Sim, ó, o Nelson está perguntando aqui se essa proteção é beneficiada pelo projeto. Nelson, você vai ter que utilizar os recursos que você tem no projeto, tá? Vai prever lá os materiais. É aquela história que eu expliquei, né? Você pode pensar em tudo. Se você quer pensar na proteção das mudas e custear isso com o dinheiro do projeto, beleza. Mas você tem que ver se o seu recurso dá, né? Tudo isso é uma engenharia aí na hora de montar o projeto. Tá? O Rinaldo Santos, aqui do Médio Paraíba, está perguntando para mim explicar um pouco melhor a técnica de plantio de nativas em forma de ilhas dentro do hectare. Tá, Rinaldo, alguns sistemas eles têm essa distribuição aleatória, né? Eles não são necessariamente implantados em linhas como a gente apresentou nos croquis, tá? E esses núcleos podem ser montados, existem várias técnicas na literatura para isso, né? Você pode fazer agrupamentos de árvores, porém, mesmo sendo implantado em núcleos, né, para que você tenha, vamos dizer, moitas, né, áreas que têm mais árvores, você tem que seguir o padrão que foi colocado lá no nosso edital, está bem descrito lá, você tem que ter um número mínimo de árvores por metro quadrado, tá? Seguindo aí um espaçamento que está previsto. Então, a gente não limita a sistemas que são em linhas. Podem ser feitos sistemas aleatórios também.
geralmente esses sistemas são mais difíceis de proteger e de explorar. Porém, em alguns locais que já tenham esse tipo de sistema implantado ou que já contam com algumas árvores, pode ser uma alternativa aí, tá? Mas a gente precisa atender ao padrão que foi exigido, e isso está nos documentos que eu passei para vocês, que eu disponibilizei aqui no site, no chat, dentro do padrão de conversão produtiva, tá bom? Bom, pessoal, nós estamos aí chegando às 4h10, aproximadamente. Já temos aí quase 2 horas de reunião e temos poucas perguntas agora, tá? Eu queria pedir para vocês, deixar novamente alerta que qualquer um de vocês que estão aqui na reunião forem procurados pelos proprietários e forem desenvolver esses projetos, tenham a equipe como ponto de apoio, né? Escritórios em Valença, Italva e Varriçai. E agradeço bastante a participação de todos e o interesse de todos aqui. Nós queremos muito que essas práticas sejam difundidas aí nas áreas produtivas do Estado, porque nós estamos precisando muito de árvores nesse planeta. Obrigado aí por todo mundo. Eu queria convidar aqui, para encerrar a reunião, a Camila da Finatec, né, para fazer o fechamento aqui. E ficamos por aqui com a oficina e agradeço aí a atenção de todos. Camila, você querendo encerrar, fique à vontade, viu? Oi, Gilberto, parabéns, viu, pela reunião, parabéns, Gustavo, pelo trabalho, pela iniciativa. Então, a partir de agora, a sessão está encerrada e a gravação pode ser finalizada.